agora, de forma online, o advogado da família, Dr. Plínio Almeida, já está ao vivo conosco. Dr. Plínio, boa noite para o senhor. Infelizmente estamos aqui, eu já lhe entrevistei em outras ocasiões, infelizmente aqui nós estamos estamos conversando aqui no nosso programa com esta notícia tão triste que foi a morte da Aline Borges. Eu queria agradecer a sua participação aqui dentro do nosso programa. Boa noite, Helder. Boa noite a todos que nos acompanham. De fato, todos nós ainda estamos bastante consternados com esse fato trágico que foi a morte misteriosa de Alice Borges. Uma morte cercada de mistérios, uma morte sobre a qual pesam diversas suspeitas, com muitos questionamentos que ainda não temos uma resposta. E é natural que, diante da repercussão do fato que mobilizou toda a sociedade campo-maiorense e região, as pessoas busquem por uma resposta, exijam uma resposta por parte das autoridades e principalmente a família, que nesse momento se encontra devastada, ansiando pelo resultado das investigações e pelo esclarecimento da causa da morte de Alice, se foi de fato um afogamento, como já foi ventilado pelo seu ex-companheiro, se foi de fato um homicídio ou um feminicídio, e em tendo sido um crime, quem foi o responsável, tendo em vista que todas as suspeitas neste momento recaem sobre o seu ex-companheiro, mas isso ainda se encontra sob investigação. Muito bem, doutor Plínio, eu queria começar a nossa conversa questionando o senhor como foi que a família recebeu essa informação. Como foi, que horas a família ficou sabendo que ninguém sabia onde estava a Alice Borges? Porque, primeiramente, houve até uma mobilização na internet, as pessoas em busca de procurar ela. Só no dia seguinte o corpo dela foi encontrado boiando no Rio Surubim. Em que momento a família ficou sabendo e quem deu essa informação? Então, Helder, no dia em que a Alice sumiu, a família até então achava que ela tinha saído com colegas, e naquele mesmo dia, que foi o dia do sumiço, segundo a família de Alice, a mãe de Alice, senhora Regina, a mãe de seu ex-companheiro, Darlan, entrou em contato com a dona Regina, mãe de Alice, e teria comunicado que Alice teria morrido afogada. Segundo a mãe de Alice, o que teria sido repassado pela mãe de Darlan é que Alice teria se jogado dentro de uma ponte. Foi a informação, a primeira versão repassada à família de Alice por parte de familiares de Darlan. Foi como eles tiveram conhecimento de que algo de errado tinha acontecido. Então, quem primeiro repassou a informação foi a mãe do Darlan. O Darlan ele não aparece. Por nenhum momento. Quem repassou a informação da morte de Alice, a mãe de Alice, foi a mãe de Darlan, que já entrou em contato, aparentemente bastante nervosa, chorando e comunicando à Regina, mãe de Alice, que Alice tinha morrido afogada. Foi como chegou a notícia até a eles. Por nenhum momento essa comunicação foi feita diretamente pelo Darlan. E tentaram localizar o Darlan? É verdade que a família tentou localizar e não conseguiu ali nas primeiras horas? Tão logo tenha chegado essa terrível notícia, a família inteira mobilizou-se. Amigos, conhecidos, vizinhos, e na medida em que a notícia foi se disseminando, populares. Então, naquela mesma data, diversas pessoas se encontraram nas buscas por Alice, e desde um primeiro momento surgiu a estranheza, que foi a ausência de Darlan, que ninguém sabia onde se encontrava, se estava com ela. Até então, a notícia, apesar de que foi comunicado, né, que ela já tinha falecido, mas todos acreditavam que ela de fato estava desaparecida. Diversos boatos surgiram que ela estava em algum lugar, que ela estava bebendo em outro lugar. Então todos de fato buscavam por ela viva, e especialmente, né, na expectativa de que ela estivesse com Darlan, que ela estivesse com alguém. Mas desde esse primeiro momento estranhou-se bastante a ausência do Darlan, né, nas buscas, tendo em vista que foram familiares dele quem deram essa notícia para a família de Alice.
Então ele nem mesmo apareceu para ajudar nas buscas por ela. Ele só apareceu na segunda-feira, é isso? Olha, desde então, não tivemos notícia dele, Hum, e quando tivemos notícia, já foi por parte da manifestação, da defesa dele. entendi. Para quem está nos ouvindo agora pelo rádio, nos assiste pela internet, nós estamos recebendo o Dr. Plínio Almeida, advogado que representa a família da jovem Alice Borges. Agora, Plínio, falando sobre esse relacionamento conturbado que Alice tinha com Darlan. Ela já tinha pedido medidas protetivas e essa informação trazida pela delegada de que ela já teria denunciado até mesmo que ele já tinha tentado afogá-la. O que você pode trazer vendo pela perspectiva da família, se a família sabia dessas medidas protetivas, se a família também sabia dessas ameaças? A família tinha conhecimento de que a relação era bastante conflituosa, especialmente nos últimos tempos em que se registraram esses fatos que chegaram a ser noticiados em boletim de ocorrência e que foram objeto de medida protetiva. Então, a família já tinha esse conhecimento desde quando vinham acontecendo. Atualmente, a família não tinha conhecimento de se a Alice tinha reatado um relacionamento com o Darlan, e muito menos a família tinha conhecimento se a Alice tinha procurado as autoridades para retirar a medida protetiva. Pode até ter acontecido, tendo em vista que se tratava de um relacionamento em que prevalecia uma dependência emocional mútua, um relacionamento tóxico, mas não era de conhecimento da família. Entretanto, a família tinha conhecimento do histórico de conflitos, a família tinha conhecimento do histórico de agressões, o boletim de ocorrência registrado anteriormente noticiou agressão, existem registros fotográficos, diversas pessoas possuem isso, da Alice com o olho bastante inchado, né, de murros que teria levado, Hum, e existe essa notícia de que de fato teria supostamente havido anteriormente outras tentativas de homicídio, inclusive aparentemente envolvendo o mesmo modus operandi que seria a tentativa de afogamento. Chegou isso por meio de outras pessoas que tinham conhecimento, para quem ali teria relatado, chegou até a família, e o que a delegada colocou até o momento publicamente, de acordo com o nosso conhecimento, foram fatos que se concretizaram. Doutor Plínio, queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui dentro do nosso programa, trazendo esses esclarecimentos. Então, a família defende que nós estamos diante de um crime de feminicídio. O entendimento da família, até mesmo por conta das circunstâncias atreladas à morte de Alice, é de que Alice foi assassinada. É essa percepção da família. Em relação à autoria, a maneira como os fatos se concretizaram, quem foi, se foi o Darlan, se foi uma terceira pessoa, se foi um homicídio ou se foi um feminicídio. E isso, o posicionamento da família é por aguardar a conclusão das investigações, porque afinal de contas a autoridade policial é quem tem a competência para investigar, e os posicionamentos e manifestações que posteriormente virão por parte da polícia são seguros o suficiente para a família externar outro tipo de posicionamento. Então, o entendimento da família é de que ela foi assassinada, porque todas as circunstâncias elas levam, indicam essa conclusão. E em relação à autoria, a família está se resguardando pela conclusão das investigações. Naquele primeiro momento, cogitou-se até mesmo de que ela teria se jogado nas águas do rio Surubim. Ela de fato nunca tinha manifestado nenhum desejo por esse lado, sempre gostou de viver. Eu queria que você trouxesse essa visão da família. Então, nunca houve por parte de Alice, de acordo com o conhecimento da família, de pessoas próximas, qualquer episódio que demonstre uma tentativa de suicídio. Alice era uma pessoa aparentemente de bem com a vida, que tinha diversas amizades, gostava de sair, gostava de se divertir, e nunca houve nenhum episódio, né, que seja próximo de uma tentativa de suicídio. Perfeito. Então, nesse momento,
O laudo cadavérico, ele deve sair em quanto tempo? Olha, o prazo seria de 10 dias, de acordo com o que me repassou a autoridade policial. Entretanto, ressaltou que exigiu celeridade, tendo em vista a gravidade do caso, tendo em vista a investigação e a repercussão, mas não se sabe ainda se vai ser apresentado, concluído o laudo dentro desse prazo. Perfeito. E para a gente já encaminhar para o final da nossa entrevista, doutor Plínio, eu queria que o senhor tivesse o espaço aberto agora para se dirigir à comunidade campo-maiorense. Muitas pessoas estão acompanhando aflitas esse caso. Eu recebi muitos relatos de amigos, de pessoas de Campo Maior, do Piauí, abaladas com a situação da morte dessa jovem. Eu queria que o senhor trouxesse, então, a sua mensagem nesse momento representando a família da Alice Borges. Então, Helder, inicialmente eu me dirijo à sociedade campo-mairense, à sociedade regional piauiense, tendo em vista que o fato ultrapassou as fronteiras do nosso município, repercutiu e ainda está repercutindo bastante, porque todos estão atentos aos desdobramentos, do caso. E eu gostaria inicialmente de agradecer a todo o apoio que vem sendo dado pela sociedade de maneira geral, agradecer a todo o apoio e cobertura que vem sendo dada pela mídia, porque isso tem sido muito importante para manter a atenção de todos e na cobrança das autoridades, não que não sejam competentes. A delegacia de Campo Maior, ela é conduzida por delegados muito competentes atualmente. A delegada Emily tem demonstrado total empenho na elucidação desse fato, mas de qualquer maneira, o apoio por parte da sociedade ele tem sido muito importante. A sociedade está muito abalada, está muito revoltada com esse fato, do qual nós ainda estamos buscando respostas precisas do que de fato se tratou para se chegar a uma eventual responsabilização. Mas eu agradeço em nome da família de Alice Borges por toda a atenção que vem sendo dada pela sociedade e pela mídia. Nós entendemos aqui, acrescentando, o direito que vem sendo exercido pelo seu ex-companheiro, por parte de seu advogado, de se manifestar, de apresentar a sua versão dos fatos. O direito de defesa é muito importante, todos têm. Eu, como advogado criminal, jamais retiro isso de ninguém, mas sendo muito importante também consignar que todas essas versões, desde a primeira de que ela teria se jogado de uma ponte até as últimas que apresentam contextos diferentes, todas serão devidamente confrontadas pela investigação. E em que pese o investigado principal, que é seu ex-companheiro, está desde já representado, que é um direito dele, diga-se de passagem, está representado por um bom advogado, a sociedade fique tranquila de que esse fato será esclarecido. Nós temos uma autoridade policial isenta, e o exercício do direito de defesa por parte de quem quer que seja não impede que se chegue à realidade dos fatos acerca da causa-morte, se foi por afogamento, se foi homicídio ou feminicídio, o que também será complementado por outros elementos de prova, e ao término de tudo isso, se chegando a uma conclusão acerca da morte, em se tratando eventualmente de um feminicídio e se chegando à identificação precisa, com base em provas, de um suspeito, seja ele Darlon quem quer que seja, todas as providências legais serão tomadas na busca pela responsabilização e por uma resposta à sociedade e principalmente a uma família que foi devastada, a 3 crianças que ficaram sem mãe, sendo uma delas a mais nova, menos de 2 anos, 2 anos, que ainda amamentava, que tem apresentado instabilidade comportamental já notadamente causada pela ausência da mãe, uma mãe que enterrou a sua filha, um irmão que perdeu sua irmã, toda uma família que ficou devastada e que nunca mais será a mesma. A sociedade e a família exigem uma resposta e nós temos plena convicção de que brevemente teremos essa resposta por parte das autoridades, respeitando todos os trâmites
legais, respeitando o devido processo legal, também as garantias constitucionais de quem quer que seja, incluído o direito de defesa, mas uma resposta será dada brevemente à sociedade. Doutor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no MN Notícias. Só uma última pergunta aqui que me levantou aqui essa dúvida. Fique à vontade. Essa informação de que ela já teria sofrido uma ameaça, já teria sofrido uma tentativa de afogamento por parte de Darlan, essa informação foi dada pela própria vítima para a delegada, ou seja, diante da autoridade policial, ou essa informação ela vem de amigos, de parentes que escutaram? O senhor tem essa informação? Existem elementos que se encontram ainda sob o sigilo da investigação e que nem mesmo a assistência à acusação ainda teve acesso. Esse é um procedimento formal padrão que visa garantir a lisura da investigação. De acordo com o que temos conhecimento daquilo que já se tornou fato público e notório e do qual tem conhecimento a família, Alice teria feito esses relatos a terceiros, inclusive relatos que foram comprovados por meio de mensagens de texto Perfeito. enviadas por Alice a terceiros. Um detalhamento maior nós teremos em breve acerca desses fatos. Doutor Plínio, em seu nome, leve os meus sinceros pêsames em nome da nossa audiência, em nome do nosso programa, para toda a família da Alice Borges. Perder um parente perder uma pessoa que você ama nunca é uma coisa fácil de se lidar. Ainda mais quando aquela pessoa que nós perdemos ainda possui muitos anos de vida, uma vida toda pela frente e que nós amamos tanto. Muito obrigado pela sua De participação. uma maneira Estamos aqui, devastadora, né? com Eu certeza. agradeço muito, Helder, pelo espaço, o espaço de fala. Agradeço muito a atenção de todos os ouvintes, de todos que nos acompanham, e estamos aqui aptos, apostos para novos esclarecimentos, futuras manifestações que haverão, e prontos para transmitir os próximos passos à sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Este foi o Dr. Plínio, advogado da família da jovem Alice Borges, que infelizmente morreu nesse final de